Boa noite para todo mundo, né? Boa noite para quem chegou agora, para quem está chegando aí na nossa aula. Informa a todo mundo que a nossa aula está sendo gravada e, como de costume, né? Como toda semana a gente faz, a aula é gravada, depois a aula vai ser disponibilizada lá no portal de vocês, para quem quiser rever a aula de hoje, ou quem não tiver oportunidade de ficar até o final da aula. E quem não... Só respondendo no grupo aqui. Quem não tiver oportunidade para ficar até o final da aula, ou quem, né, não tiver oportunidade de participar da aula hoje, a aula vai ficar disponibilizada lá no portal de vocês. Então, na semana passada, eu vou ativar os mudos aqui de vocês novamente, pedindo licença para a gente ativar o mudo, porque para a gente não ter interferência, né, no som aqui da nossa aula, por isso que eu ativei o mudo aqui de todo mundo. Então, como eu estava dizendo, na semana passada, nós discutimos um pouco sobre o conceito de educação, sobre a ideia de educação, sobre o que é uma educação formal e educação emancipadora, e é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar ao longo desse semestre, né? Numa ideia de educação, numa perspectiva emancipadora, numa perspectiva de direito, numa perspectiva de cidadania, uma ideia e um conceito de emancipação que se aproxima das defesas do serviço social. Aquilo que nós trabalhamos numa ideia e numa perspectiva de justiça social, né? Aquilo enquanto a educação enquanto conquista social, enquanto defesa e garantia de direitos, enquanto conquista da classe trabalhadora, enquanto objeto, enquanto espaço de trabalho nosso, enquanto espaço socioocupacional do assistente social, enquanto política pública, espaço de trabalho nosso, de intervenção profissional. Então, são nesses vieses aí que nós vamos trabalhar, que nós vamos discutir alguns pontos, algumas temáticas relacionadas à educação. Na aula passada, nós falamos bastante dos conceitos de educação, e são nesses caminhos que nós vamos trabalhar as perspectivas educacionais dentro do serviço social. E para começar, eu sempre vou trabalhar nesse semestre agora, né? Principalmente nessa disciplina de serviço social na educação, vou sempre começar a aula com um pensamento de algum filósofo, de algum autor, de alguém que defenda a educação, tá? Semana passada eu comecei com a Malala e terminei com Paulo Freire. Hoje eu vou começar com Karl Marx e vou terminar com Freire também. Mas nós vamos, então, aqui começando com Marx, que ele fala assim, um pensamento dele. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. E aí a gente para pensar um pouquinho por que Marx falou isso há tanto tempo atrás, há séculos passados, né? Se a gente está discutindo aqui a ideia de educação numa perspectiva emancipadora, por que essa frase, por que esse pensamento foi escolhido para a aula de hoje, para iniciar a aula de hoje? Porque ele veio a calhar, porque ele veio para acrescentar e ilustrar a discussão que nós tecemos na semana passada e que vamos prolongar nas aulas posteriores, como a de hoje. Quando ele fala que uma ideia torna-se força material quando ganha as massas organizadas, ele está querendo dizer que essa ideia, ela se torna real quando ela é dividida, quando ela é compartilhada com os sujeitos sociais, quando ela é disseminada com as massas, com as camadas populares, né? E essas massas populares organizadas
só se tornarão organizadas se elas forem de fato, educadas politicamente. Se elas tiverem a possibilidade de conhecerem as ideias, de conhecerem novas ideias, de conhecerem novas perspectivas. E aí a gente traz para a nossa realidade aqui discutindo a política de educação. Quando a gente fala que uma ideia vai se tornar uma força material, nós pensamos que uma ideia, ela pode trazer muitos e muitos e muitos alcances. Ela pode trazer muitos e muitos sonhos, muitos ideais, muitas conquistas, mas ela, se ela não tiver, né, se ela não for disseminada, se ela não for socializada, ela só vai ser uma ideia. Né? Ela só vai ser uma ideia, ela só vai ficar no pensamento, ela só vai ficar no plano. Ela não vai ser materializada, concretizada, e não vai chegar àquilo que mais se objetiva, que são as massas organizadas. Quando ele fala massa organizada, né, ele não está falando uma série de pessoas, né, organizadas numa fila, como soldadinhos de chumbo, batendo continência para um presidente, batendo continência para um ditador, batendo continência para determinado miliciano, batendo continência para determinado sujeito, não. Ele está falando de uma massa organizada que é consciente politicamente, porque teve acesso a ideias que foram materializadas, que foram alcançadas por meio dessa disseminação social. Então, essa massa organizada se organizou por quê? Porque teve acesso a essas ideias que foram socialmente compartilhadas pelos sujeitos sociais. Esses sujeitos tiveram acesso a essas ideias. Ideias essas que nós vamos aqui chamar de educação política, né? Esse é o sentido. As pessoas precisam ser educadas politicamente, mas elas precisam, de fato, serem trabalhadas para tal. Né? Essas ideias precisam chegar aos campos, aos sujeitos, aos espaços sociais, às massas organizadas? Sim, precisam. Né? Elas precisam ser socializadas, as ideias precisam ser socializadas. Ainda na aula passada, nós falamos daquela educação que emancipa, daquela educação que prepara o sujeito para a vida, que prepara o sujeito para os processos sociais, e não aquela que aprisiona, aquela formal que deteriora, aquela que aprisiona, aquela que não faz com que o sujeito enxergue e vislumbre possibilidades de vida, de sonhos, de objetivos e etc. Né? Então, quando a gente fala aqui de uma ideia, né, que ela tem a possibilidade de tornar-se uma força material, mas que isso, né, que ela ganha, né, que ela só se torna uma força material quando ela ganha as massas organizadas, está falando exatamente isso. Ela vai ganhar as massas organizadas, sim, mas essas massas precisam ser politizadas, elas precisam ser educadas politicamente, elas precisam passar por esse processo de construção de educação social, de disseminação das ideias, de visão, de construção social das ideias. E esse processo só é possível por meio da educação. Essa política que agora nós estamos aqui estudando por meio do sexto, do sétimo e do oitavo período. Né? Essa política que é um espaço de trabalho para nós, assistentes sociais, que é um espaço de efetivação de um direito importantíssimo, previsto lá no artigo 6º da Constituição de 88, direito esse que abre possibilidades para a emancipação humana, direito esse que abre possibilidades para o sujeito se promover socialmente. Porque, infelizmente, as políticas compensatórias que nós temos hoje, políticas de transferência de renda paliativas, focalizadas, não garantem promoção social, emancipação social.
o que vai garantir emancipação social, promoção social de um ser social, de um sujeito, de um indivíduo, efetivamente, é uma política educacional, porque essa sim vai dar a ele grandes possibilidades de crescimento enquanto sujeito humano, de crescimento no conhecimento político para ele fazer suas escolhas. Porque se ele não tem possibilidade nem de fazer escolhas, ele fica preso nas amarras do Estado burguês. E isso é gravíssimo. Isso é grave, porque uma pessoa presa às amarras do Estado burguês, ela não tem noção de cidadania. E se ela não tem noção de cidadania, ela aceita o que vier. Ela aceita as migalhas que o Estado joga para ela. Ela aceita as migalhas que o Estado condiciona ela cotidianamente. Ela aceita as migalhas que aquele Estado despeja para ela mensalmente, e ela tem que agradecer, dar graças a Deus e, né, como a gente tem visto aí, esse auxílio, esse auxílio que o governo está... Me fugiu o nome aqui, gente. Nossa, como que foge o nome assim? Esse auxílio em função da pandemia. Emergencial. Emergencial. Como o nome fugiu, o nome veio e fugiu. O auxílio emergencial. Obrigada. Como esse auxílio emergencial, que é uma política extremamente compensatória, né? Que é uma transferência de renda compensatória. E, além de ser compensatória, é extremamente enxuta, porque o Estado queria que ela fosse de R$200, e o Congresso não aprovou R$200, foi para 600, agora já vai diminuir para 300, por quê? Porque o Estado vem com um discurso falacioso de que não há orçamento para R$600, de que R$600 é muito, né? É muito para quem? É muito para as famílias? É muito para as famílias que estão aí à mercê de um problema macro que nós estamos vivendo, de pessoas que perderam vidas, que perderam familiares, que perderam pais de família, mães de família, né, seus filhos, de um problema desastroso que nós não estávamos esperando e nem preparados para viver. Claro que a gente não estava preparado, mas o Estado ele tem que ter esse preparo. O Estado precisa se reerguer nesses momentos de crise para enfrentá-los com soberania, para enfrentá-los com eficiência, e não jogar para a população aquilo que é uma responsabilidade dele. Não é a população que tem que ser revitimizada desse processo, né? Então, agora está se jogando mais uma migalha para a população, e a população tem que agradecer. Quando a gente passa nas filas da Caixa Econômica Federal, nos finais de mês, é um absurdo. A gente vê idosos na frente das filas, a gente vê pessoas sem máscara, a gente vê crianças, a gente vê uma série de pessoas ali dependentes desse auxílio emergencial, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham uma vida digna e que hoje são dependentes do Estado em função desse momento crítico que nós vivemos. E que, em função de um Estado que está tratando isso como uma falta de dignidade com a população absurda, grotesca, né? Como se o povo tivesse culpa disso, como se o povo tivesse que pagar mais uma vez para isso, né? Então, quando a gente fala de um processo educacional, a gente fala de pessoas que, se tivessem consciência política e educacional, estariam agora, nesse momento, lutando, né, com armas conscientes. Quando eu digo armas conscientes, políticas, para um direito seu. E não ali agradecendo a Deus e lutando, pedindo, implorando ao Estado, mas lutando para que nas próximas eleições, inclusive, né, a gente não tivesse que passar por esse mesmo processo. A gente não tivesse que passar por esse mesmo caos que nós estamos passando agora, né? Porque, infelizmente, ainda há quem defenda esse tipo de processo, esse tipo de política que está sendo gestada, né? O que é mais vergonhoso, o que é mais crítico. E o que falta nesse processo todo? Falta consciência política,
falta consciência educacional, porque se tivesse um mínimo de processo educacional, as pessoas entenderiam que o que está acontecendo é um absurdo, que o que está acontecendo é uma falta de política. Política. Tudo que não está havendo nesse momento é política, é pensar no coletivo, né? As massas não estão organizadas. Não está havendo disseminação de ideias coletivas e conscientes quando a gente pensa na educação. Que tipo de educação que a gente tem para que as pessoas pensem coletivamente? Cada um está preocupado com os seus R$600, que vai lá e recebe, ora não recebe, ora está desesperadamente, né, lutando na fila da caixa, sem distanciamento social nenhum, sem equipamento de segurança para si próprio nenhum, né? Ali dentro daquele caos, daquele sofrimento, daquele espaço de banco. Quem teve que ir nos bancos esses dias, como eu tive que ir, é um absurdo. Você chega lá dentro daquele banco, é uma tristeza você ver aquilo, aquelas pessoas naquela situação, é desesperador, para não falar outra coisa, né? Então, essa perspectiva de educação é a ideia que a gente tem discutido aqui nas nossas aulas, que a gente vai discutir aqui nas nossas aulas, que nós começamos na aula anterior e que a gente vai se prolongar aqui posteriormente, tá? Então, o texto... Quando eu parar assim, é porque eu estou tomando água, tá? Não é porque a professora parou à toa, não. A professora só parou para tomar um pouquinho de água, tá bom? Quando eu parar, aí vocês já sabem. Então, o texto que a gente vai trabalhar, o primeiro texto que eu peguei para a gente trabalhar nesse momento, é um textinho do Cefes, que é o Serviço Social na Educação, uma inserção possível e necessária. Escolhi esse texto porque ele tem uma linguagem muito clara, muito objetiva, e, ao mesmo tempo, muito consistente. Então, achei por bem a gente trabalhar esse texto primeiro, porque ele vem com uma linguagem, inclusive, de fácil acesso para todo mundo. Não tem quem lê esse texto e não consiga entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Então, a gente vai trabalhar esse texto primeiramente, tá? Então, é o serviço social na educação, uma inserção possível e necessária. Então, o texto vai falar para a gente que nós, enquanto assistentes sociais, temos uma inserção que é necessária nesse espaço socioocupacional. Além de ser viável, além de ser possível, nós somos necessários nessa política pública. A nossa intervenção, ela tem uma relevância, ela tem um significado. E nós, enquanto assistentes sociais, por sermos profissionais, comprometidos com a justiça social, comprometidos com a cidadania, nós temos muito, mas muito a contribuir com esta política, com esse espaço de trabalho e com aqueles que demandam nesse espaço de trabalho, nessa política pública. Então, esse texto, ele vem trazer contribuições importantíssimas, discussões, ele faz alguns levantamentos. Primeiro, ele vai trazer uma discussão que nós já discutimos em sala de aula em outras oportunidades, porque ele vai fazer um levantamento da política desenvolvida nos anos 90, nos anos 80, e os impactos disso na educação, o quanto isso trouxe de agravamento para a educação social brasileira, né? O que isso significou de impacto para a política pública de educação. Depois ele vai pegar o foco do serviço social na educação. Hoje a nossa aula vai ser exatamente nisso. Nós vamos trabalhar primeiro esse caminho de construção das políticas dos anos 80 e 90, fazendo o cenário, retratando o cenário europeu
e internacional, europeu e brasileiro, o que aconteceu nos anos 80, 90, e depois nós vamos fazer um leque, abrir o leque das intervenções do assistente social dentro da política educacional. Quais são as nossas atribuições, o que nós podemos contribuir enquanto profissionais do serviço social nessa política pública, o que nós, trabalhadores do serviço social, podemos fazer de relevante lá para esse espaço, o que tem de demanda para a gente, quais são as demandas, qual vai ser o nosso objeto de trabalho lá nesse espaço. Então, nós vamos trabalhar esses dois pontos aí mais definidos, assim, estou colocando para vocês ao longo da aula de hoje. É o que nós vamos trabalhar, tá? Então, vamos começar. O texto, como eu disse, é uma produção do Cefes, do Conselho Federal de Serviço Social. O texto é de 2001. Tem outros textos também. Tem um texto que eu até peguei e fiz leitura, e até pensei em trabalhar com vocês, que é um texto de 2011, mas eu acreditei que esse texto aqui de 2001 tinha uma linguagem mais clara, mais acessível para vocês, alunos, porque eu considerei também que nós tínhamos 3 períodos. Nós tínhamos os períodos do 6º, do 7º e do 8º, né? Então, eu tive que considerar as 3 turmas presentes para escolher uma leitura. Então, eu acabei fazendo por opção esse texto aqui, ao invés do de 2011. Vocês podem até depois ver o de 2011 também, está disponível na internet, quem quiser acessar. É uma outra releitura do Serviço Social na Educação, é um outro material que o Cefes produziu também, de 2011, quem quiser acessar, é um material também fantástico, tá? Mas nós vamos trabalhar esse aqui de 2001, que é um material muito, muito bom também, tá? Então, vamos lá. O texto, ele traz como o subtítulo, como o primeiro subtítulo, a função social da escola e a educação como um direito social, né? Qual que é a função social da escola? O que a escola, embora ele não adentre muito nisso, isso vai ser falado nos últimos slides dessa temática, ele vai pôr o foco mais na escola, na educação como um direito social. Ele vai fazer uma interface dessas duas discussões, né? Da educação como um direito social. Como que a educação, ela foi conquista a partir dos anos 80, com a Constituição de 88, e com legislações posteriores, como o Estatuto da Criança e Adolescente, a LDB, né? Como essas legislações vieram para acrescentar a noção de educação como direito social, coisa que até então nós não tínhamos na história da educação ao longo do contexto brasileiro, né? Da historicidade da história da educação como um direito, como uma perspectiva de cidadania para nós, da população brasileira, população brasileira. Então, o texto ele vai trabalhar isso, né? Então, a perspectiva de direitos, de concretização de cidadania, fundada no acesso de bens materiais, sociais, morais, nos remete necessariamente a compreender o que vem ocorrendo na última década. Como esse texto ele foi escrito em 2001, ele está falando que a gente precisa entender o que aconteceu na última década, que foi a década de 90. Tá? Então, enquanto uma estratégia de desmonte, porque é exatamente nos anos 90 que nós vamos ter várias estratégias, várias formas de articulação do Estado para desmontar o sistema de garantia de direitos conquistados na década anterior, que é a década de 80. Resumindo, então nos anos 90 que nós teremos como a década de desmonte dos direitos sociais. Direitos esses
conquistados arduamente na Constituição de 88. Então, a década de 90 é a década dos desmontes. Década essa, por que é a década do desmonte? Né? Se vocês pararem para lembrar, é a década do desmonte porque é a década que nós temos a entrada de um sistema econômico chamado neoliberalismo. Esse sistema econômico é quem vai ditar o contorno e as linhas e entrelinhas, o comando, a gestão social, como vai funcionar o controle das políticas públicas brasileiras e como vai ser a forma de gestão do Estado. Então, o Estado vai ser totalmente controlado e manipulado pelo sistema econômico neoliberalismo. E por isso nós teremos essa característica de desmonte das políticas sociais brasileiras, desmonte do sistema de garantia de direitos, sistema esse conquistado recentemente, que é na Constituição de 88. Então nós temos aí uma conquista em 88 e um desmonte nos anos 90, né? Logo em seguida, na contramão do que foi conquistado. E aí, o Cefes vai colocar os autores. Gente, esse texto ele é produzido por uma série de autores, não tem um autor específico. Então, são vários autores que foram produzindo, que fizeram a produção do texto. Então, eles vão colocar que, enquanto no cenário europeu o estado de bem-estar social vinha se enfraquecendo, né? Porque se a gente parar para pensar, vamos fazer aqui uma recapitulada. Vamos relembrar aqui, vamos relembrar junto comigo. Anos 70, nós temos a reestruturação produtiva, né? Anos 70, nós temos a reestruturação produtiva, e nos anos 70, nós teremos a queda do estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social que era o welfare state, as políticas de um estado que era aberto à população, o estado de bem-estar social. Então, nós teremos nos anos 70 um modelo de reestruturação da produção que vai dizer assim, não, agora o estado não tem que ser aberto para todo mundo. Nós teremos que criar um modelo de personalidade de estado, né, entre uma articulação entre Estado e capital e sistema econômico capitalista, que vai determinar que o Estado, ele agora vai sofrer uma reestruturação, ele vai sofrer algumas alterações. E aí, o Estado, ele vai adotar um modelo econômico neoliberalismo criado nos anos 80, lá no Consenso de Washington. Então, nos anos 70, a gente tem a reestruturação produtiva. Nos anos 80, a gente tem o neoliberalismo. Consequentemente, nós teremos a derrocada do estado de bem-estar social, o welfare state. Por isso que aqui nesse slide, eles colocam para a gente que, enquanto no cenário europeu, o estado de bem-estar social passa a sofrer críticas, né? A partir da década de 80, nós temos paradoxalmente, o que é um paradoxo, né? Contraditoriamente, no mesmo tempo, nós vamos ter aqui no Brasil, neste mesmo período, um movimento para garantia de direitos, para garantia de cidadania. Enquanto estava acontecendo lá na Europa, né, a derrocada do estado de bem-estar social, aqui a gente estava começando a engatinhar a cidadania, porque a gente estava começando a conquistar as políticas sociais por meio da Constituição de 88. A primeira vez estávamos tendo lá um artigo 6º que falava de direitos sociais, de educação, de saúde, de previdência social, de assistência social, de alimentação, de habitação. Então, era a primeira vez que estava sendo pensado isso. Então, era a primeira vez que estava sendo pensada a cidadania brasileira enquanto um direito social. Então, olha como é um paradoxo. Lá, nós tínhamos um estado de bem-estar social que estava em detrimento, e aqui no Brasil, nós tínhamos
um modelo de proteção social, uma ideia de cidadania que estava em ascensão. Então, nós tínhamos aqui 2 pontos bem distintos, né? E aí, José Paulo Neto vai colocar que a Constituição de 88, né, que é com a Constituição de 88 que o movimento democrático e popular avança com conquistas significativas no plano jurídico legal, ou seja, nós teremos a instituição de aparatos jurídicos legais, nós teremos a instituição de legislações que vão beneficiar a classe trabalhadora, né? A partir da Constituição de 88, surgirão novas legislações, né? Não vai ser só a Constituição vai ser a Carta Magna. Ela vai surgir, mas a partir dela, pelo caminho dela, surgirão novas legislações, novos aparatos jurídicos, né? Institucionais, legais, que nos darão respaldo para o sistema de garantia de direitos. Então, isso para a gente é um momento glorioso, fantástico para a cidadania brasileira. Para a gente é um momento, assim, de conquista ímpar, vamos colocar assim, para a nossa cidadania, para a nossa proteção social, né? É um momento de divisor de águas para a nossa história, né? Quando a gente tem essa conquista na Constituição de 88 e, posteriormente, né, por meio desse aparato jurídico, legal, nós vamos ter outras legislações que vão surgir ao longo desse processo. Então, caminhando aí, porém, esta pequena caminhada, né, que nós estamos falando, essa caminhada de Constituição, essa caminhada de proteção social, essa caminhada de aparatos jurídicos legais, institucionais, né, ela não terá um crescimento, ela não vai sofrer uma ascensão, né? Pelo contrário, ela vai ter um declínio, né? Infelizmente, nós não podemos, a história nos mostra, os fatos, a história, né? A história nos mostra, e a história não pode ser rasgada, não pode ser negada, porque quem não tem história, não tem passado, não tem luta, né? Infelizmente querem rasgar a nossa história, mas nós resistimos e nós não deixaremos. E a história nos mostra que não temos um crescimento, né? Já na década de 90, essas mesmas forças democráticas e populares que buscam a construção de um estado de bem-estar social vão se confrontar com quem? Com o neoliberalismo, que é isso que a gente está falando aqui. Então, aquelas mesmas forças que estavam à procura do estado de bem-estar, com procura da proteção social brasileira, vão se confrontar, vão se chocar com o sistema neoliberal no Brasil, introduzido pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi o responsável pela entrada do neoliberalismo no Brasil, né? O neoliberalismo chega na América Latina nos anos 90 e no Brasil, mais precisamente, em 1992. E aí o material nos coloca que, com o fortalecimento do neoliberalismo, né, influenciando decisivamente novas formas da economia capitalista, nós não vamos avançar no estado de bem-estar social. E aí o material coloca para a gente, o texto nos aponta, que nós teremos um grande fracasso, né? Que ao invés de termos um estado de bem-estar social, vocês já ouviram essa expressão em outras aulas minhas ou até em outras aulas de outras colegas de profissão aqui, professoras, nós teremos, como diz Francisco de Oliveira, um estado de mal-estar social, né? Nós não
firmamos no Brasil nunca firmamos no Brasil um estado de bem-estar social. Nós nunca chegamos a efetivar um welfare state no Brasil. Nunca chegamos a efetivar um estado de bem-estar social. Pelo contrário, né? Com a entrada desse modelo, desse sistema econômico neoliberal, né, no Brasil, nos anos 90, nós acabamos por confirmar, né, ao invés de ser um estado de bem-estar social, nós acabamos por confirmar um estado de mal-estar social. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque nós já tínhamos questões sociais gravíssimas, né? O nosso capitalismo é um capitalismo tardio, nós somos um país que liberamos os nossos escravos, o último país da América Latina a liberar os nossos escravos, temos um déficit imenso com a nossa população indígena, com a população negra, nós somos um país deficitário no número de pessoas com índice de analfabetismo, nós temos graves índices, né, no que se refere à questão da educação, se a gente for parar para pensar no ensino universitário, e aí um comprometimento absurdo no que tange as questões sociais, e aí nós temos essa entrada desse sistema econômico que só vem agravar e ainda mais perpetuar as situações de pobreza já existentes no nosso país. Então, esse sistema, ele vem não só para nos retirar a possibilidade de ter um sistema de bem-estar social, mas para confirmar aqui no Brasil um sistema de mal-estar social, um estado de mal-estar social. Estado de mal-estar social que vai se confirmar em décadas posteriores, né? Que nós teremos exemplos aí grotescos de estado de mal-estar social. E o que nós estamos vivenciando, né, conforme o texto coloca para a gente, é uma polarização, né? De um lado, nós vivemos um processo de concentração de riqueza. E por que concentração de riqueza? Né? Quem concentra riqueza? Esse sistema econômico que nós vivemos. O sistema econômico que nós vivemos, esse projeto societário que nós vivemos, que é o projeto societário capitalista, que é esse sistema que nós vivemos, né? Que é o passo em que ele produz pobreza, na mesma proporção que ele produz pobreza, ele produz, na mesma proporção que ele produz riqueza, ele produz pobreza também. E todo esse bojo aí, ele só concentra riquezas, ele não distribui as riquezas. A riqueza que é socialmente produzida, ela não é socialmente compartilhada. Então, nós temos uma concentração de renda e riquezas e um índice nunca vivido anteriormente em nossa história. E, de outro lado, nós vamos ter um processo de crescimento constante da exclusão social. Então, olha que situação absurda, que cenário grave que nós temos no país, em função do neoliberalismo. Concentração de riquezas, né? Um sistema econômico que produz riquezas, que não distribui aquilo que é produzido socialmente, né? Ou seja, só concentra aquilo que é produzido socialmente e não a distribui, então concentra riquezas. E, por um outro lado, nós temos um crescente avanço da exclusão social. Tudo isso aí faz gerar o quê? Uma massa sobrante. Uma massa sobrante que fica à mercê dos ditames do Estado, que fica à mercê dos ditames desse Estado burguês que joga migalhas, e que resta ao povo recolher essas migalhas. E muitas vezes recolhe essas migalhas agradecendo. Como a gente já cansou de ver nos nossos atendimentos, quem está nos estágios aí sabe muito bem disso, né? Quem trabalha na área social sabe muito bem disso, como é que funciona, né? Em que a grande massa da população sequer tem a possibilidade de acessar os mínimos necessários à sua segurança, à sua sobrevivência,
vulnerabilizando cada vez mais a população trabalhadora. Sequer tem condições de dignidade, sequer tem condições de mínimos necessários para a sobrevivência. Falta o básico para sobreviver, falta comida, falta vestuário, falta lugar para morar, né? E se a gente parar para pensar, muitas vezes falta oportunidade até de viver, né? Porque quantos dos nossos jovens estão morrendo em função da criminalidade e da violência que assombra as nossas famílias, né? Que assombra os nossos lares de uma forma absurda, né? E a forma de que o Estado tem se manifestado para acabar com a violência é absurdamente falha, é absurdamente incompetente, é absurdamente penosa, né? Não está tendo resultados, né? Ao invés de construir milhares de cadeias, né, se pensa em construir escolas, mas não se pensa, né? Não se pensa em construir centros educativos, escolas, programas, bolsas estudantis, aumentar o número de universidades. Isso é mais trabalhoso, né? Além disso ser mais trabalhoso, isso gera o quê? Isso gera consciência política, e consciência política não é interessante. Consciência política não gera voto. Consciência política gera sujeitos conscientes cobram, sujeitos conscientes detonam, sujeitos conscientes cobram falhas, sujeitos conscientes apontam falhas do Estado. E isso não é interessante para um Estado que muitas vezes é corrupto, para um Estado que muitas vezes é populista, para um Estado que muitas vezes se elege por fake news, para um Estado que muitas vezes se elege pela carência do povo, né? Pela carência de todos os sentidos do povo, a carência alimentar, a carência de renda, a carência afetiva, a carência em todos os sentidos, né? Isso é tudo muito grave quando a gente coloca uma perspectiva de reflexão ampla, né? Quando a gente está aqui refletindo sobre isso. Isso é muito sério, porque as carências que a nossa população tem são carências de todos os sentidos, né? Carências essas, pessoal, que nós lidamos enquanto assistente social, né? Não vamos esquecer aqui. Nós, enquanto assistente social, vamos lá lidar no nosso cotidiano de trabalho. Então, com a crescente, né, subordinação das políticas sociais à lógica das reformas estruturais para a estabilização da economia, então o Estado passa por reformas em função do neoliberalismo, né? Nós tínhamos acabado de conquistar uma Constituição, mas o Estado ele vai ser reformado em função do neoliberalismo, mesmo que não se avance para a privatização total da área social, constata-se uma redução das responsabilidades do Estado no campo das políticas sociais. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente não pode esquecer, né? Um dos seus focos são as privatizações. Ainda ontem eu estava dando aula de gestão social e na aula com os alunos eu falei daquele trimônio que o Montano, eu já dei aula para vocês de terceiro setor, e na aula de terceiro setor nós falamos muito sobre aquele trimônio de privatização, focalização e descentralização. Não sei se vocês lembram disso, que o Montano falava, do trimônio que é o carro-chefe do neoliberalismo, né? Onde o neoliberalismo se sustenta, onde o neoliberalismo se efetiva por meio do Estado. O Estado que vai cada vez mais defender as privatizações das empresas estatais, dos serviços estatais, que vai cada vez mais defender a focalização das políticas públicas. Então, focalizar naquilo que é para o pobre, né? Focalizar nas políticas de pobreza, focalizar naquilo, seja um serviço educacional, né? Vamos pensar a política de educação que é focalizada. Quantas políticas de educação são focalizadas, né? Se a gente parar para pensar nos bancos universitários hoje, né? Hoje ou ao longo da história, quem tem a oportunidade de sentar nas escolas públicas? A gente sabe muito bem quem tem a oportunidade.
né? Alguma coisa melhorou em função dos últimos anos por alguns programas educacionais que foram criados, o que não é esmola, o que não é bondade, é direito da população, né? Mas também é uma conquista da população. Alguns programas facilitaram o ingresso das pessoas, principalmente da população negra, nas escolas, nos bancos universitários, né? Isso foi uma conquista que não pode deixar de ser considerada. Então, mas se a gente parar para pensar, né, são políticas que ainda têm um cunho focalizador, né? Políticas educacionais, principalmente do ensino fundamental, ensino médio, são políticas focalizadas, políticas pensadas no pobre, feitas de qualquer jeito, feitas de má qualidade. Os professores são extremamente mal remunerados, né? São mal preparados para entrarem nas salas de aula, são mal capacitados, por isso eles muitas vezes preparam mal os alunos, atendem mal os alunos, mal os pais dos alunos, muitas vezes, e por isso eles recebem em troca um pagamento dos alunos também na mesma reciprocidade, né? Então, é uma bola de neve, é um ciclo que não se para de crescer, de rodar, né? Porque a gente não tem um olhar criterioso do Estado para com essa política, para com a política educacional, porque não é interessante. Não é interessante para o Estado olhar criteriosamente para a política educacional, porque essa política educacional não é uma política, principalmente porque não é uma política que dá voto, né? Não é. Dificilmente você vai encontrar voto na política educacional. Agora, na assistência social você encontra, na saúde você encontra, né? Na educação, a educação é uma política, né, que deveria ser carro-chefe das políticas de governo, mas infelizmente elas não são, das políticas de Estado, mas elas não são. Elas são políticas que são deixadas para compensar, né? São políticas que são secundárias, são políticas que são tratadas com desleixo, de qualquer modo, né? E isso é muito sério, isso gera o caos que a gente vive, porque isso gera as pessoas que nós atendemos lá na assistência social, gera as pessoas que nós atendemos lá nas cadeias, geram as pessoas que nós atendemos lá nos centros de internação para adolescente, né? Não adianta a gente culpabilizar essas pessoas novamente. Não adianta. Culpabilizar o sujeito não deu certo até hoje. Tem 300 anos que está fazendo isso e não está dando certo. Esse não é o caminho. O caminho não é arregaçar de bater, não é atirar. Está dando certo fazer isso? Porque tem feito isso até agora, não deu certo, e aí? Nós vamos continuar insistindo na mesma tática? Será que o caminho é esse? É pôr uma arma na mão de alguém? O caminho é armar o cidadão? O caminho é pôr um chicote na mão do outro? O caminho é pôr um chinelo na mão do pai e da mãe? O caminho é falar com a professora, grita mais do que ele, porque é assim que você vai conseguir ter poder sobre ele dentro da sala de aula. Grita mais, né? Então, a gente precisa pensar com mais cautela e menos no senso popular quando a gente fala de política educacional, né? A gente precisa ter um olhar macro e consciente, politicamente falando, quando a gente traça um olhar voltado para as políticas educacionais, né? Então, a redução de recursos tem significado a deteriorarização dos serviços sociais públicos, compreendendo a cobertura universalizada, bem como a qualidade e equidade do serviço. Isso é uma citação da Yazbek, né? Que é uma autora fantástica do serviço social, que fala que, né, cada vez mais que se reduz orçamento para as políticas públicas, entre elas as políticas de educação, nós temos serviços deteriorados.
nós temos serviços paliativos, compensatórios e focalizados. Volta lá naquele trimônio do neoliberalismo que eu falei do Carlos Montano, de privatização, focalização e descentralização. Descentraliza para o privado, privatiza para o privado, focaliza no pobre, né? Compensa o pobre, dá a ele uma migalha para que ele fique satisfeito, para que no próximo ano ele nos reeleja, né? E assim vai levando o barco. Então, quando a gente fala de redução de recursos, e aí a gente tem um momento atual, contemporâneo, que o que mais a gente escuta na televisão é isso, né? O que mais a gente tem ouvido desse Estado, desse representante do Estado no momento, é redução de gastos. Parece que a gente nunca ouviu falar tanto de redução de gasto como agora, né? Parece que a gente viveu para reduzir gasto. A gente passou séculos e séculos para chegar agora e reduzir gasto. Parece que nunca na história desse país nós tivemos tanto momento para reduzir gasto. Parece que o povo agora tem que ser mais penalizado do que em qualquer momento da história. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também o que isso vai significar nos serviços públicos, nos serviços de assistência social, nos serviços de saúde, nos serviços de educação, nos serviços de segurança, né? O que isso vai trazer de reflexo para os serviços que nós trabalhamos? Porque nós sofreremos com os impactos, enquanto assistente social, sofreremos. Vai faltar carro para fazer visita, vai faltar mesa para atender, sala para atender, de repente vai faltar até o meu trabalho. Mas imagina o que não vai faltar para aquele usuário que eu atendo. Imagina o que vai chegar para ele. Imagina o que ele vai ser compensado no final do mês ou naquela necessidade, naquela demanda que ele está ali naquele momento, né? Apresentando naquele momento. Então, isso é gravíssimo, isso é sério, né? Essas defesas neoliberais defendidas pelos governos atuais, defendidas pelos modelos de Estado que vêm passando e são representados aqui no nosso país, né? Os modelos de governo que nos estão em vigor, que representam a ameaça às privatizações das nossas empresas, ameaça à privatização dos nossos hospitais, das nossas empresas estatais, dos Correios, né? Das empresas aéreas. Nós temos exemplos grotescos do que isso já representou para a nossa história, né? Nós perdemos vidas com mineradoras que foram, que sequer se importaram com desastres ambientais que levaram milhares de vidas e que não foram consideradas, né? Então, isso tem que ser pensado. A população precisa enxergar isso, mas a população ela não enxerga isso porque ela não tem consciência política. Ela não foi educada para enxergar isso. Ela não tem esse alcance para conseguir ver essas questões que nós aqui trabalhamos, né? E aí, nesse trecho aqui, eles apontam para a gente os aparatos legais que são destacados no que se refere à educação. Então, a educação, ela é política pública, direito conquistado, institucionalizado, e tem aparato jurídico para tal. E aí ela traz algumas legislações que apontam esses respaldos legais, né? Então, eles trazem aqui para a gente a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 53, né? Principalmente quando fala do direito à educação. Traz para a gente também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, de 96, e eles vão colocar, né, além de falar que isso é um direito, que isso conta com a participação de toda a sociedade, o material também vai colocar a respeito da qualidade dos serviços que são ofertados, né? E aí ele vai colocar assim:
que a qualidade dos serviços à população, e de modo especial ao usuário da escola pública, tem como objetivo seu pleno desenvolvimento. Apenas para ilustrar, o artigo 53 do ECA coloca o direito à educação, ao acesso e permanência na escola. Direitos que precisam ser perseguidos por todos os profissionais que trabalham na educação. Então, é direito do aluno entrar na escola, mas é direito dele também permanecer na escola. E aí a gente tem que parar para pensar numa coisa que é muito importante, que às vezes a gente fala assim, fulano conseguiu a vaga na escola, mas aí a gente não entende por que depois aquela criança saiu da escola. Claro que nós estamos falando de crianças que estão em situações de vulnerabilidade social, né? E aí a gente não entende, ou a gente muitas vezes não faz uma leitura crítica da situação, né? O Estado, ele precisa fomentar a vaga para aquela criança na escola, mas ele também precisa fomentar condições de permanência para aquela criança na escola. Ele não pode simplesmente contar como estatística e meta uma vaga na escola, não. Ele precisa garantir que aquela criança não sofra com evasão escolar, que ela tenha a possibilidade de permanecer na escola. E não como a gente tem visto e como a gente está assistindo aí, principalmente agora na pandemia, o número de crianças nos sinais vendendo as coisas, porque não estão na escola, né? A aula está remota. Se a aula está remota, quer dizer que elas agora, nesse momento, elas estão trabalhando, elas estão em situação de trabalho infantil. Aqui perto da minha casa mesmo, tem alguns sinais, semáforos, está cheio de crianças trabalhando. Porque nesse momento, a escola poderia estar funcionando, mas em função da pandemia não está, né? A gente entende o momento, mas o Estado, que deveria ser o fiscalizador disso, não está agindo, não está funcionando, e essa criança está em situação de trabalho infantil. Se o Estado desse condições para essa criança não precisar trabalhar, essa criança não estaria no sinal, né? Se existisse consciência política dessa família ou em torno dessa criança, essa criança não estaria ali. Consciência política, estrutura de condições financeiras para que aquela criança não estivesse ali, essa criança não estaria. Então, é um complexo social que envolve e que o Estado deveria, né, enquanto promotor e enquanto fomentador da estrutura social, ele deveria promover de modo, né, um modo para que essa criança não precisasse sair da escola, né? Quando estiver lá funcionando a escola, né? Quantas crianças evadem da escola porque elas precisam trabalhar, ou evadem porque evadem simplesmente, né? Não saem da escola por motivos torpes, ou porque não gostou da escola, ou porque tem que vigiar uma irmã mais nova em casa, ou por motivos diversos, né? O Estado não está contribuindo com a efetiva permanência daquela criança na escola. E ele tem que contribuir. E as pessoas que trabalham naquela escola, né, os profissionais que trabalham naquele espaço, também têm que lutar para que isso aconteça. Às vezes a luta é desafiadora e sozinha, mas eles também precisam contribuir. Não é simplesmente, saiu, é menos um na minha lista para eu fazer a chamada, né? Saiu, é menos um pirralho aqui na minha classe para eu não ter mais trabalho. Nós, enquanto profissionais do serviço social, ali dentro da educação, será um grande desafio para a gente, né, estar ali e fazer com que aquela criança, né, em meio às nossas intervenções, promover aquela criança, a permanência daquela criança ali na escola. Lutar para que o Estado forneça possibilidades para aquela criança permanecer ali na escola, né? Trabalhar com os nossos encaminhamentos, com as nossas intervenções, acionar a promotoria, acionar o conselho tutelar para que aquela criança permaneça na escola, né? Criança, adolescente, né? Para que de alguma forma a gente contribua com o seu processo formativo e com a sua cidadania, né? Com a sua promoção social. Discutir a contribuição
do serviço social para a garantia desse direito, né, para nós do serviço social, nos remete obrigatoriamente a temas que atravessam a realidade social, política, econômica e cultural, mas que nem sempre são identificados no dia a dia da escola e, por muitas vezes, ficam ao largo das políticas educacionais. Aqui o texto já começa a passar para a gente sobre a nossa contribuição do serviço social na garantia do direito à educação. Como nós, do serviço social, podemos contribuir para esse espaço que garante a educação, para esse espaço de política pública educacional. Então, nós, do serviço social, né, a nossa contribuição, né, nós lidamos com a realidade social. E aí, lidar com a realidade social é entender os fenômenos sociais que estão submersos a essa realidade, que estão envoltos nessa realidade. E, primeiro de tudo, a gente precisa compreender esses fenômenos numa perspectiva crítica, né? Que nós, do serviço social, já temos base e compreensão para entender. Que esses fenômenos sociais são resultantes da luta de classe, são resultantes das questões, são resultantes dos conflitos entre capital e trabalho, né? São múltiplas expressões da questão social. Então, esse é o ponto-chave para o nosso entendimento. E eles são matéria-prima de trabalho nosso, né? Então, esses fenômenos que ali estão, né? Essas matérias-primas que ali estão, que serão identificadas por nós do serviço social, muitas vezes estão ali na escola, mas elas não são identificadas no cotidiano da escola. Elas não são, muitas vezes, trabalhadas, discutidas no âmbito da política educacional. Muitas vezes elas são deixadas a largo, elas muitas vezes são deixadas a mercê, né? Como trabalho infantil, né? Como a violência sexual, como a exploração sexual, como a violência familiar, como o uso abusivo de drogas, o abuso sexual, né? A violência, a criminalidade. São questões que, ora, que permeiam as famílias, mas muitas vezes não são trabalhadas dentro dos espaços educacionais, né? Eles estão dentro das famílias, estão nas escolas, porque as crianças vão para a escola, os adolescentes vão para as escolas, mas essas questões tramitam os espaços educacionais, mas elas não são discutidas, elas não são trabalhadas nos espaços educacionais. O aluno vai e volta para a escola, vai e volta para casa, sem sequer, às vezes ele passa 1, 2, 3, 4, 5 anos dentro daquela escola, 6, 7, 8 anos dentro daquela escola, sem sequer sem sequer o professor saber, o educador saber, o diretor saber que ele, né, foi abusado sexualmente, ou que ele faz o uso de substância psicoativa, ou que ele é espancado constantemente por seus pais, ou que a mãe é vítima de violência doméstica, que ele também é vítima de violência doméstica. Então, são questões extremamente complexas que nós lidamos e que na escola, muitas vezes, não são discutidas nem identificadas, né? O material está trazendo isso para a gente. Daí a grande importância de ter um profissional como o assistente social nesse espaço. Não só isso, como foi falado na aula passada, né? Não é só por isso que é importante ter o assistente social lá, porque não é ele que vai trabalhar sozinho em todas essas questões. Mas isso é uma das possibilidades e uma das necessidades de ter esse profissional lá, né? Porque ele é um profissional que lida com as questões sociais. Ele é um profissional que intervém nesses objetos de intervenção profissional, né? Nessa matéria-prima de trabalho. Então, isso são questões importantíssimas, extremamente relevantes, que muitas vezes ficam à margem da escola, né? Tramitam no âmbito escolar,
tramitam na vida do aluno ao longo dos anos de vida que ele fica no universo da escola, no universo educacional, mas não são discutidas, não são conversadas, e que muitas vezes atrapalham o seu desenvolvimento escolar, né? Quantos alunos, ora, deixam de estudar por conta dessas questões, ora, tem um desenvolvimento extremamente, né, comprometido em função dessas questões, né? Ora, tem um comportamento inadequado, tem um comportamento agressivo em função dessas questões ali dentro da escola, e isso não é passado, isso não é discutido, isso não é trabalhado, porque não tem profissionais ali para lidar com essas demandas. Ou se tem profissionais, às vezes esse profissional não tem habilidade, ou não tem o tato, o traquejo para lidar com essas questões, né? Então, dada essa complexidade da realidade social e a crescente percepção de que a escola está inserida nesse processo, é necessário aprofundar essa relação através de discussões que coloquem a função social da escola e que venham aproximar a família do contexto escolar. Isso é importantíssimo, né? A escola, ela tem uma função social. A escola não é escola para trabalhar aquela educação formal que nós falamos aqui na aula passada. Lembra da educação formal? Que é aquela que vai ensinar apenas as formalidades e não vai contribuir para a promoção social, para o crescimento social do indivíduo, para a emancipação social do indivíduo. Isso é extremamente grave quando não acontece, né? Então, a escola ela tem uma função social, que é preparar esse indivíduo, que é ouvir esse indivíduo, que é dar atenção a esse indivíduo, né? Que é chamar essa família, que é estar perto, próximo dessa família. Mas a escola não tem estrutura, a escola não tem como fazer isso. E aí, nós vamos ficar nesse discurso e aceitar isso passivamente, né? Nós vamos levar esse discurso como certo e definido e acabado, porque não é isso que é o correto, né? Não é isso que é o esperado e o que nós almejamos enquanto política pública. A escola ela precisa ter uma função social, né? Os conselhos são espaços de oportunidade para esse tipo de discussão. E as escolas, elas têm a contribuição social muito grande para as famílias, né? Essa função social é a função de ouvir, é a função de preparar o sujeito, de abraçar essa família, de ouvir essa família, de ter ali profissionais que tenham possibilidade de intervir nas demandas sociais que essa família apresente, né? Nas demandas e nas emergências que essa família demande ali no cotidiano do trabalho, no cotidiano ali das emoções, né? Das situações de violência, das situações de dependência química, das situações de violação de direitos, enfim. Os altos níveis de pobreza e de miséria que atingem a população brasileira se expressam das mais diferentes formas. E aí a gente sabe que a pobreza não é só pobreza de dinheiro, né? A carência do dinheiro. A pobreza, ela se ramifica, né? A pobreza, ela se multiplica de formas multifacetadas, né? A pobreza, ela vai trazer impactos para a violência, ela vai trazer impactos para a criminalidade, ela vai trazer impactos para a dependência química, né? Ela vai trazer impacto para violações de direito. Então, a pobreza, ela se multiplica nessas multifacetas que trazem graves consequências para o nosso contexto social. Então, o processo educacional, ele não está alheio a tudo isso. Pelo contrário, ele vive tudo isso, né? Ali tem uma série de situações que precisam e demandam intervenção social. Ou seja, o sistema de ensino
também se constituem um espaço de concretização de problemas sociais. E problemas graves, problemas sérios, que precisam e demandam emergentemente, de uma forma urgentemente, né, de intervenções sociais, né, urgentemente de intervenções sociais. Essa parte aqui, o texto traz para a gente as formas como o aluno, como o usuário da educação, ele manifesta, né, as suas expressões de desigualdade social, como ele manifesta as suas expressões de questão social, né? Como ele vai manifestar esses complexos sociais dentro do espaço educacional. E aí eles trazem para a gente o seguinte: o baixo rendimento, o desinteresse pelo aprendizado e evasão escolar, dentre outras questões, têm sido citados como as grandes dificuldades de avanço desses alunos. E isso é muito comum a gente presenciar, né? Hoje, você perguntar a um aluno, um menino, é muito comum a gente ver um menino que não sabe escrever, né? Principalmente com o avanço tecnológico, eu batalho muito isso com um afilhado meu. Eu tenho uma dificuldade, assim, com corrigir erro de português, né? Às vezes eu estou conversando com ele e ele escreve umas palavras, assim, para mim, tudo abreviado. Porque hoje em dia todos escrevem abreviados. Palavras abreviadas, eles não sabem escrever uma palavra completa. E parece que a escola também tem uma dificuldade de trabalhar essas questões do português com os alunos, que são absurdas. E eles têm um desinteresse por isso também, que é tremendo. Eles não têm interesse, porque aqui fora não é cobrado isso. No nosso tempo, eu falo pelo meu tempo, era lindo quem sabia escrever direito, né? Era bonito você ter uma caligrafia bonita, se falava a palavra caligrafia, hoje nem usa mais isso, né? Era bonito você escrever bem, você escrever as palavras bem escritas, bonitas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os posts de internet são uma vergonha. As pessoas postam as coisas com palavras erradas e ninguém acha anormal, não. Todo mundo acha isso normal. Não tem uma coisa... Não é diferente. Ninguém acha isso diferente, não. Isso é normal. Então, há um desinteresse pelo aprendizado que é absurdo, porque isso virou comum. Isso ficou comum no nosso cotidiano de vida, né? E há um desinteresse pelo aprendizado, né? Pelas questões de português, pelas questões da ciência. Sociologia e filosofia eu não vou nem falar, né, gente? Né? Se isso foi tirado como matéria de importância, imagina o que a gente tem para discutir sobre isso, né? Se isso não é nem contemplado no ensino médio, não deve ser nem contemplado no ensino médio, o que a gente tem para discutir sobre isso, né? Isso não é matéria nem relevante. As matérias que mais fazem o sujeito a pensar, a refletir, politicamente, ideologicamente, são matérias ignoradas, né? São matérias hoje ignoradas, retiradas, né? Então, essas questões de desinteresse pelo aprendizado, né, a evasão escolar, são assuntos gravíssimos que a gente lida na escola, né? Quando eu falo a escola de uma forma geral, eu falo na escola particular, na escola pública, falo na particular também, mas obviamente que a gente tem uma questão muito mais grave e séria na escola pública, né? Todas essas questões, né, são citadas como as grandes dificuldades
de avanço destes alunos, né? Porque dificilmente esses alunos sentarão no banco de universidade. Dificilmente esses alunos passarão uma prova de Enem, farão uma boa redação, chegarão a ter um dia, um diploma, né? O que vão ser dessas pessoas? Como que será o futuro dessas pessoas? Elas estão pensando no futuro? O que é o futuro dessas pessoas? Eu tenho ficado, assim, assustada, se eu divido com vocês, com a quantidade de meninas e meninos. Eu tenho olhado a internet esses dias, mas a quantidade de meninas e meninos que estão numa onda agora de serem blogueiros e blogueiras. Eu não sei se isso é algo assim para eu assustar, como eu estou assustando, mas é uma profissão nova, claro, uma profissão nova no mercado, né? Está se expandindo e tudo mais. Mas, gente, meninas de 12 anos, 13 anos, 15 anos, né? Que não sonham em cursar uma faculdade, que não sonham em um projeto profissional, em um projeto, uma perspectiva de futuro, né? De emancipação social, e que os pais também não estão incentivando isso, não estão trabalhando isso neles. Isso é muito preocupante, né? É uma mídia social que está por trás disso, que corrobora para essas questões, que assombra e preocupa, né? Porque é uma produção da imagem, né? É uma vivência da imagem muito forte, né? Muito forte, uma autopromoção muito forte da imagem, do corpo. Eu estou falando isso aqui sem nenhuma ideia preconceituosa e moralista, não, tá? Longe de mim aqui falar isso, longe de mim. Estou aqui só fazendo uma reflexão sobre esse cenário que a gente está vendo e o quanto isso me preocupa com relação às questões de educação mesmo e o que isso pode comprometer para o futuro, né? O que as nossas universidades representam, né? As nossas universidades, universidade pública, que é uma conquista nossa, né? Enfim, os programas educacionais que nós temos, que também são conquistas nossas, que muitos nem sabem, nem desconhecem, ou que sabem, mas não têm mais perspectiva de fazer, estão caminhando por um lado de autopromoção, de imagem exacerbada e que a mim preocupa, né? Enfim, as mais diferentes literaturas têm demonstrado que estes indicadores, né, de evasão escolar, de dificuldade de aprendizado, não se constituem em fatores exclusivamente relativos à escola. Olha quanto isso é sério e preocupante, né? E sim a fatores que estão aliados a outras formas de expressão dos problemas de âmbito social enfrentados pelo educando e sua família. E aí é muito grave, é muito sério, porque aí nós vamos falar dos fenômenos sociais. Aí nós vamos falar que são questões que não vão se restringir na escola, que não é somente dificuldade de aprendizado, não é somente desinteresse pela escola, né, desinteresse pela escrita, como eu até coloquei os exemplos aqui. São questões que vão para além disso, são questões que vão se envolver com contextos familiares, com problemas sociais, são questões que vão além, né? São questões macro, são questões mais complexas. E o enfrentamento destes problemas constitui-se em um grande desafio para o sistema público brasileiro, pois é de responsabilidade e dever do Estado promover a educação pública, garantindo o acesso e a permanência do aluno na escola. Ou seja, é o Estado quem tem que garantir a promoção e a permanência do aluno da escola. Não basta só promover a entrada do aluno lá na sala de aula, não. Mas a permanência dele também é de responsabilidade do Estado.
Porque se um aluno evade da escola, é responsabilidade dele. Se ele não garantiu a sua permanência lá na escola, é pura responsabilidade do Estado. Por que esse aluno evadiu? Qual é o problema que ele está enfrentando na família que o fez sair da escola? Qual é a situação que ele está enfrentando no momento que o fez se desligar da escola? Né? Qual é a dificuldade, qual é o complexo social que ele está vivendo? E essas questões, né, são questões que permeiam o contexto do serviço social, né, que permeiam o nosso objeto de intervenção profissional, que nós lidamos, que nós trabalhamos no nosso cotidiano de trabalho, né. Consequentemente, faz parte de sua competência. Ai, minha tá falhada aqui. O sistema da infraestrutura necessária para que seja assegurada a efetivação desse direito. Então, é competência do Estado possibilitar infraestrutura, possibilitar estratégias e maneiras para que esse aluno permaneça na escola. E não é somente permanecer, né, gente? É permanecer com qualidade, é permanecer estudando, é permanecer se promovendo socialmente, é permanecer com dignidade, é permanecer, né, crescendo socialmente, né, se promovendo socialmente, emancipando-se socialmente, né, de fato efetivando aquilo que é direito dele, né, aquilo que é direito de cidadania. Então, eu coloquei aqui como importante, que eu já falei, mas vou só frisar, o Estado precisa ser o principal fomentador da permanência, está faltando um N ali, dos alunos nas escolas, ao passo que investe em ferramentas que possibilite o acesso e permanência dos alunos em detrimento da evasão e desinteresse pelas atividades educacionais. Então, promove, né, a permanência dos alunos na escola em detrimento das questões de evasão e desinteresse das atividades educacionais. Apesar da escola ser um dos principais equipamentos sociais, podemos identificar ainda um número pequeno e até tímido da nossa categoria, né? Nós, profissionais, nós do serviço social atuando nas escolas. No entanto, se identifica que a área de educação tem se constituído em mais um espaço socioocupacional do assistente social. Então, embora seja um espaço, né, que quase não tem assistente social ali atuando, é uma área de intervenção nossa, né? É uma área que nós lidamos, atuamos. Aqui em Valadares, tem algumas escolas particulares que têm assistente social. Escola pública eu não conheço, né? Não sei se vocês conhecem, mas escolas particulares eu conheço algumas colegas que trabalham na educação, né? Nas escolas particulares, que contratam um assistente social. Aqui na nossa cidade, né? Eu conheço. Ainda, né? Nós estamos trabalhando para que vire lei, né? O projeto, para que a gente tenha um profissional de educação nas escolas, né? E isso sendo lei vai ser um espaço, uma conquista muito grande para nós, profissional do serviço social, né? Então, a contribuição do serviço social nesse espaço vai consistir em identificar os fatores sociais, culturais, econômicos que determinam os processos que mais afligem o campo educacional no atual contexto. Quais são esses processos? Evasão escolar, baixo rendimento escolar, atitudes e comportamentos agressivos, de risco, criminalidade, dependência química e tantas outras questões,
né, que nós poderemos intervir enquanto profissional aí do serviço social. Estas constituem questões de grande complexidade, e são mesmo, né? Não são questões tão tranquilas, vamos colocar assim, são questões desafiadoras para nós do serviço social intervirmos, né? Nós vamos lidar com muitas fragilidades, vamos lidar com questões, né, com famílias muito vulneráveis, com crianças, com adolescentes muito vulneráveis, que já estão em uma política que é extremamente compensatória, paliativa, uma política que a gente sabe que não tem a atenção como deveria do Estado. Então, nós estamos lidando com uma fragilidade muito grande, né? Uma fragilidade de uma política e uma complexidade social tremenda, que é a demanda que nos chegou, né? Daquela criança, daquele adolescente, daquela família. Então, estas situações constituem, sim, questões de grande complexidade que precisam necessariamente de intervenção conjunta, ou seja, não dá para trabalhar sozinho em escola em lugar nenhum. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando da escola, né? Porque muito se fala assim, nossa, precisa de um assistente social aqui nessa escola, como se fosse o assistente social o salvador da pátria, como se a gente fosse chegar ali naquela escola e resolver o problema. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar colegas da educação, mas eu já tive a oportunidade. Quando a gente está conversando, a pessoa fala assim, nossa, precisava tanto de um assistente social lá na escola, nossa, precisa muito de um assistente social lá. E aí a gente escuta aquilo como se a gente fosse assim, né, uma fada madrinha que vai chegar lá e vai resolver todos os problemas com a varinha de condão, uma varinha mágica. E não é por aí, né? Não precisa de um assistente social na escola somente, né? Precisa de uma rede que sustente aquelas situações, no sistema de garantia de direitos, numa equipe multidisciplinar, né? Então, precisa de educadores, de psicólogo, dentre outros profissionais, pedagogos, supervisores, né? Outros profissionais. Precisa que a família também aceite aquelas intervenções, aqueles acompanhamentos, né? Que a família caminhe junto, né? Pela família e dirigentes governamentais, possibilitando, consequentemente, uma ação mais efetiva. Então, precisa dos governantes, ou seja, do Estado, né? Precisa do sistema de garantia de direitos, a rede de garantia de direitos, né? A rede que nós vamos fazer os encaminhamentos, precisa dos conselhos, precisa das varas de infância e juventude, dos sistemas de garantia de direito, dos conselhos tutelares, dos conselhos de direito, precisa das promotorias, né? Então, há uma série de serviços da rede que precisa estar afinada para que a gente possa ali desempenhar um trabalho, né? Não dá para a gente ser sozinha nesse espaço. Não tem como chamar o assistente social e achar que ele vai resolver tudo ali dentro. Então, outra contribuição fundamental a ser dada pelo serviço social está especialmente vinculada a proporcionar o devido encaminhamento aos serviços socioassistenciais que muitas vezes são necessários. Então, quando o assistente social vai para o âmbito educacional ou outra política, mas aqui especificamente no âmbito educacional, nós vamos trabalhar muito com encaminhamento, né? Nós vamos encaminhar o sujeito para efetivar aquilo que ele está demandando, seja na área da saúde, seja na área da assistência social, seja na área da própria educação. Às vezes ele precisa resolver algo na Secretaria de Educação, na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, né? Às vezes é num conselho de direito, às vezes é num conselho tutelar. Então, nós vamos trabalhar muito com a questão dos encaminhamentos para a efetivação do direito daquele usuário com relação à educação, né? E aí, para isso, a gente precisa de uma questão muito séria, que é conhecer a rede, né? Quando a gente
vai trabalhar em um espaço, a gente precisa fazer um diagnóstico social, fazer um levantamento da rede, conhecer aquela rede que a gente vai trabalhar. Eu preciso conhecer a rede de assistência social, quais são os programas que são desenvolvidos, o CREAS, o CRAS, o Bolsa Família, a rede de assistência à mulher, à criança e adolescente, ao idoso, né? Depois eu vou para a saúde, procurar saber quais são os serviços de saúde que são disponíveis, né? De média complexidade, de alta complexidade, atenção básica, para que assim eu possa conhecer e poder fazer os meus encaminhamentos, né? E por meio desses encaminhamentos, eu vou contribuir com a cidadania, com o favorecimento da cidadania daquele usuário, o qual eu estou atendendo, né? Assim, demonstra-se a importância desse profissional, né, do assistente social ali naquele espaço. Integrar a equipe de ensino da área da educação, pois poderemos contribuir com a melhoria das condições de constituição do direito à educação pública, atuando principalmente no processo de inclusão social de crianças e adolescentes em idade escolar, né? Então, o nosso papel, a nossa contribuição é extremamente significativa. Nós podemos contribuir sobremaneira com o desenvolvimento de uma criança em idade escolar, né? Com a aproximação da família junto à escola, contribuir para que a função social da escola aconteça, para que de fato haja essa aproximação família-escola, para que de fato a cidadania daquela criança seja favorecida. Então, isso é o nosso papel, né? Isso nós vamos estar legitimando a nossa intervenção nesse espaço que é tão sedento desse profissional, dessas intervenções, do caráter dessas intervenções. Existem situações reais que têm revelado a necessidade de atuação dos assistentes sociais no ensino, ou seja, numa área específica da política educacional. Estas situações, resgatando a perspectiva de abordagem que norteia esta reflexão, podem ser compreendidas a partir das expressões atuais da questão social, em seu sentido mais amplo, já referido, nós já falamos sobre isso aqui, né? Como a sua dimensão mais particular, a política educacional. Então, a gente pode trabalhar no sentido mais complexo da questão social, como das questões mais particulares lá da educação, como evasão escolar, como, né, o baixo rendimento da criança na escola. Uai, Amanda, eu vou trabalhar com baixo rendimento da criança na escola, eu virei pedagoga? Não, não é isso, né? Não é isso que a gente está falando, nós não vamos ensinar ninguém a render mais na escola, não é essa a questão. Mas a gente pode, de alguma forma, entender por que isso está acontecendo, né? A gente pode, de alguma forma, fazer um acompanhamento daquela criança e daquela família e entender por que aquela criança não está desenvolvendo naquela escola, né? A gente não sabe o que está de pano de fundo naquele contexto, né? A gente não sabe se aquela criança está passando por alguma violação de direito, né? Olha quantas possibilidades de violação de direito existem, né? Abuso, exploração sexual, violência doméstica, né? A violência intrafamiliar, o trabalho infantil, né? A criminalidade, o uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, há uma série de situações que nós, enquanto, né, profissionais aí do serviço social, nós podemos intervir, né, fazer um estudo social daquele caso, daquela família, daquela situação, e depois chegar a um parecer para buscar intervenções frente àquela realidade, né? Isso é muito importante, né? Sejam questões relacionadas ao macro, que é a questão social que nós já lidamos mesmo, sejam questões relacionadas ao campo educacional mesmo, como eu acabei de dizer aqui.
Então, o reconhecimento da presença desses elementos no universo escolar, isso é uma discussão que eu até falei na aula passada, e eu vou falar aqui, nem vou fazer a leitura, não, né? O reconhecimento dessas questões, né, que eu acabei de dizer, da questão social, a presença da questão social lá no campo, lá na educação, por si só não justifica a entrada do assistente social na escola. Não é porque tem muitos problemas sociais, porque tem muitos fenômenos sociais, porque tem um índice muito grave de evasão escolar, porque tem um índice muito grave de baixo rendimento escolar lá na escola, né? Não é por conta disso que o assistente social, não é por conta disso que se justifica a inserção de assistente social lá na educação, nesta área, né? Sua inserção, ela deve representar estratégias de enfrentamento dessas questões, né? E essas estratégias não podem se limitar apenas à presença do assistente social. Essas estratégias precisam ser somadas a outros profissionais, né? À rede de acompanhamento, ao Estado, que tem que ser parceiro, né? O Estado ele tem que ser interventor, ele tem que ser fomentador do nosso trabalho e das políticas públicas. Então, não pode pensar, tem problema social lá, tem questão social lá, põe um assistente social que vai resolver. Isso é um pensamento muito minimalista, e a gente não pode pensar dessa forma, né? Quando a gente fala em serviço social na educação, a gente não pode reduzir, né? A gente vai colocar o assistente social, nós precisamos trabalhar lá porque lá tem muitos problemas sociais. Não, nós temos sim a possibilidade de intervir nesse campo, nessa possibilidade, porque nós somos profissionais que lidamos com a questão social, sim, mas nós somos profissionais que traçamos estratégias com outros profissionais, com a rede de assistência, né, com a rede de serviços, com o Estado, né? Nós não somos profissionais que vamos trabalhar sozinhos, porque senão nós vamos ser responsabilizados por todas as demandas que ali serão apresentadas, e isso é um fardo pesadíssimo que nós não damos conta. Nós não sustentamos isso sozinhos, a gente não tem condição de sustentar essa demanda, de sustentar esse fardo nas nossas costas, tá? Então, caso contrário, estará implícito na defesa desta inserção a presunção de que tais problemas seriam exclusivos do assistente social. E nós, não, de forma alguma, teremos a presunção de falar isso, né? De assumir isso como responsabilidade nossa, como único e exclusivo nossa, de forma nenhuma. Nós não somos profissionais presunçosos, de forma nenhuma, nós temos uma ética que nos respalda, né, a trabalhar com multiprofissionais, né, e aí a gente conhece as nossas limitações e entende que isso é necessário, né, principalmente nesse espaço de trabalho. E aí, o último slide da aula de hoje, para fechar, eu abri com o pensamento de Marx, e trouxe para fechar um pensamento de Paulo Freire, né, o patrono da educação, que fala assim: a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. A gente só ama quem é corajoso, né? Ninguém ama sem ter coragem. Todos nós que somos pessoas que amamos, nós amamos porque temos coragem de amar, porque lutamos por aquilo que amamos, né? E nossa profissão, nossa causa é uma causa que nós nos identificamos com ela, né?
E nós temos coragem para defendê-la. Nós temos amor, mas nós temos coragem para defendê-la. E a educação não é diferente, né? Paulo Freire é muito feliz em todos os seus pensamentos e suas falas, nos seus livros, nas suas memórias, são brilhantes, né? E quando que ele fala aqui que não se pode temer o debate, isso é educação. Não se pode temer o debate, não se pode calar um educador, não se pode calar um processo reflexivo, né? Quando nós tecemos possibilidades de reflexão e debate, nós estamos abrindo possibilidades de crescimento, nós estamos abrindo possibilidades de emancipação. E isso é educação, isso é educar, isso é criar possibilidades para que o outro se eduque, isso é criar possibilidades para que o outro cresça, né? Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa, né? Ninguém aqui quer ser um farsante, de forma nenhuma. Ninguém aqui quer fazer um discurso falacioso, farsante, né? De forma alguma. Por isso nós acreditamos na educação, por isso nós lutamos por ela, né? Por isso nós a defendemos na sua maneira mais, na sua forma mais reflexiva e cidadã possível, né? Por isso nós a defendemos numa plenitude de cidadania, né? Por isso nós estamos aqui nessas aulas trabalhando numa perspectiva de educação emancipadora e não naquela perspectiva de educação formal. E é essa perspectiva que a gente espera que tenha nas escolas e que o nosso trabalho enquanto assistente social possa, né, contribuir nas escolas, nos espaços educacionais, nas políticas de educação. Que a gente possa trabalhar com essa educação, né, que liberte, que emancipe, né, e que a gente tenha coragem de fazer isso. Né? Que mais do que só ter amor pelo que a gente faça, que a gente tenha coragem de fazer isso. Porque o desafio é muito grande, né? Os limites estão postos, mas a gente precisa ir além. Né? A gente não pode parar frente aos limites, a gente não pode parar frente aos desafios. E a gente não pode temer o debate. Né? Quando a gente teme o debate, né, quando a gente teme a possibilidade de reflexão, a gente está se comprometendo de uma forma muito grave. Né? E isso compromete a gente enquanto ser social, né? Compromete a nossa consciência, né? Como já dizia Marx, não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas é o seu ser social que determina a sua consciência. Então, que tipo de consciência você está tendo se você não proporciona o debate, se você não se promove enquanto um ser político, se você não proporciona isso? Então, isso é muito interessante a gente discutir, a gente ter a possibilidade de falar sobre essas questões, né? E a educação é um canal para isso. A educação é o caminho para isso, não tem outro caminho, né? E que não nos limitem, né? Que não nos podem, que a gente não seja podado com relação a isso, nunca, né? Que a gente tenha a possibilidade de sempre fazer debates reflexivos, críticos, né? E que a gente tenha coragem sempre de expressar, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, vou parar por aqui, vou abrir a fala para vocês, caso alguém queira fazer algum comentário, fazer alguma pergunta com eu estou à disposição para vocês, tá? Vocês podem falar, podem fazer algum comentário, estou aqui à inteira disposição de vocês. Estou só tomando uma água.
Amanda, Pois não? eu fiz a impressão dessa apostila, mas quando você foi passando os slides, parece que está faltando alguma coisa aqui. Da apostila? Esse material aí que você colocou lá no. Coloquei. Pois é, aquela lá que eu imprimi, no estudo 2, né? Aula 2. Mas é porque eu acrescentei aqui. No Ah, slide, eu tá. acrescentei. Será que é isso? Aí você acrescentou? Acrescentei. Isso, essas últimas aí que não tá aqui na minha. Não, eu acrescentei, Shirley. Ah, Eu beleza, então. acrescentei, tá? Foi isso. Tá. Aí As tem últimas, mais coisa aqui que você vai dar na próxima aula, é isso? vou trabalhar na próxima aula, Ah, joia. Tá tá? bom. Podem ficar tranquilinhos. Na próxima aula nós vamos trabalhar, Ah, gostei muito. tá bom? Tá, Próxima aula, joia. sem falta, a gente continua a apostila. Tá. Não tenho ela aqui, não. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Estou à disposição.